Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre rateio de custos indiretos, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo que eu vou mostrar para vocês aí como que faz um rateio em algumas situações, né? Apesar de ser um único exemplo, eu utilizei aqui algumas maneiras que você pode fazer o rateio para você entender um pouquinho melhor. Bom, então vamos entender primeiro o que são custos indiretos, né? Custos indiretos, ele leva esse nome porque é o tipo de gasto, né, que a empresa não tem como identificar precisamente a quanto eu vou atribuir a um determinado produto, se, por exemplo, essa empresa trabalha com uma linha grande de produtos, ou mercadorias, ou serviços, né? Então, qualquer gasto que esteja envolvido aí com a execução do serviço, ou da produção, né, de algum determinado produto, ou venda de mercadoria, e tem algum gasto, principalmente custo, né, que ele é utilizado para todos os produtos ou para um certo grupo de produtos, mercadorias ou serviços, eu preciso ratear ele, né? Então eu nunca vou ter um valor preciso quando eu faço esse tipo de rateio, né? Claro que por ser um custo indireto, normalmente, não que isso seja uma regra, tá? O custo indireto ele tem um valor pouco representativo quando comparado, por exemplo, com o valor gasto de matéria-prima, mão de obra, tá? Hoje em dia existe, né, o sistema de custeio ABC, que é utilizado para... eu nem seria a palavra correta falar rateio, né? Mas a distribuição do custo, de custos indiretos para os produtos. E o sistema ABC ele tem uma metodologia um pouco diferente, porque esses custos indiretos eles têm um valor muito representativo, né? Então eu preciso de uma maior precisão na hora de estar fazendo o rateio desses custos indiretos que são representativos, principalmente, por exemplo, né, numa montadora. Hoje a montadora, no passado, ela usava basicamente mão de obra. Mão de obra é custo direto, é muito fácil de identificar. Hoje, né, com a utilização de robôs, e robôs eles têm grandes taxas de depreciação, manutenção, esse custo indireto dos robôs não é tão pouco representativo. Então eu não posso fazer um rateio simples, né? Eu preciso adotar um critério mais apurado, que é o sistema ABC. Mas isso aqui não é sistema ABC. Eu vou falar de rateio de custo indireto, e a característica do custo indireto tratado aqui é de que ele tem pouca representatividade quando comparado com o custo da matéria-prima, por exemplo, da mão de obra, tá? Então, só para deixar bem claro e você entender, porque tem alunos às vezes que perguntam para mim, mas e o custeio ABC? Para que serve o custeio ABC? E ninguém sabe direito, né? Custeio ABC serve só para ratear custos indiretos, quando estes forem muito representativos, tá? Então, é outro sistema muito mais complexo, que não tem nada a ver com esse sistema que a gente vai ver aqui hoje, tá? Segundo passo, entender... muita gente tem um pouco de dificuldade de entender como que se faz um rateio, né? Por que se faz um rateio? Que eu não entendo como é que funciona o rateio. Rateio é uma coisa muito simples, muito fácil de fazer, que é utilizado apenas, eu acho que o mais complexo dentro de um rateio é fazer o cálculo da média ponderada, que eu vou fazer aqui e mostrar para vocês. Do resto, funciona da seguinte maneira, é bem simples, né? Quando você vai ratear algum custo indireto, você precisa arrumar alguma referência para ratear esse camarada, né? O que é uma referência? Bom, eu preciso fazer uma comparação, já que eu não vou ter tanta precisão no cálculo, mas eu preciso, né, eu escolher uma maneira de que eu fique mais próximo da realidade possível. Ou seja, eu preciso ver o que eu estou rateando e procurar a relação que ele tem, né, com o produto, mercadoria ou serviço que eu vou estar fazendo o rateio. Então eu peguei um exemplo aqui de uma empresa aqui que faz alguns móveis, e eu preciso ratear os parafusos que vão na montagem desses móveis, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês três parâmetros que eu utilizei aqui para rateio, só para vocês entenderem como que é feito, tá? Mas eu vou explicar aqui qual que seria o ideal nesse caso, tá? Então eu vou começar aqui, como tem uma ordem a tabela que eu montei aqui, eu vou começar por uma escolha que eu fiz aqui, que é quantidade produzida, ou seja, eu vou pegar um valor de parafusos, né? Então vamos supor que essa empresa aqui fabricou essas quantidades aqui de produtos, né? Então ela fabricou mesa, cadeira, armário, escrivaninha, 500 de mesa, 2.000 cadeiras,
300 armários, 200 escrivaninhas, né? Ela teve uma produção total aí de 3.000 produtos, tal. E para fabricar todos esses 3.000 produtos, ela gastou R$1.000 em parafusos. Lógico, o ideal seria fazer o quê? Bom, eu poderia descobrir quantos parafusos eu gasto para montar uma mesa, uma cadeira, um armário, uma escrivaninha, e aí eu pegaria lá os parafusos e descobriria o custo de cada parafuso para atribuir ao produto. Só que o parafuso é o tipo de coisa que você não paga por unidade, né? Provavelmente o parafuso ele é comprado por quilo, né? Então a empresa comprou uma quantidade de parafusos lá e pagou R$1.000, e aí ela usou todos os parafusos que ela pagou R$1.000 para montar esses 3.000 produtos. Só que ela não sabe quanto custa cada parafuso, e não tem sentido eu contar esses parafusos, porque, né, uma empresa não vai pegar um funcionário, separar ele lá, né, ele está ganhando um salário para ficar contando parafuso. Eu estou perdendo um tempo, eu estou pagando um cara para ficar contando parafuso, sem contar do risco de ele me contar isso errado e sair tudo furado o custo. Não tem sentido, né? Por isso que eu falei que os custos indiretos ele tem uma característica de ser pouco relevante quando comparado com o custo de mão de obra e matéria-prima. Então, essa pequena diferença, essa falha que pode ter na hora de ratear, não vai ser tão relevante na hora de eu formar o custo do produto. Lógico, né? Eu preciso eu ter o custo do produto mais próximo do real, mas, né, algumas pequenas diferenças são realmente relevantes, e aí eu preciso pensar, né, ao invés de pagar um funcionário para contar parafuso, acontecer coisa errada e só piorar a situação, não vai ter problema nenhum uma mesa ficar mais cara alguns centavos ou mais barato do que uma cadeira, sendo que a cadeira deveria ser mais cara, enfim. Tá? Então essa que é a intenção do rateio. Eu vou começar aqui fazendo o rateio, escolhendo como um direcionador aqui para distribuir o valor de R$1.000 para os produtos, a quantidade produzida. Nesse caso aqui, eu já vou explicar para você que quantidade produzida não seria muito legal eu utilizar para fazer o rateio. Ah, mas professor, por que você vai fazer então? É para mostrar para você que dá para fazer com vários tipos de direcionadores. Tudo vai depender do que você vai ratear. No caso do parafuso, ele teria uma relação mais direta com matéria-prima, né? Por quê? Porque se eu vou montar mesa, cadeira, armário, escrivaninha, eu vou precisar provavelmente de madeira, ferro, fórmica, né? E o parafuso, né? Madeira, ferro e fórmica são matérias-primas. E o parafuso ele não deixa de ser uma matéria-prima, né? Então, toma cuidado de entender como material indireto uma coisa que não é matéria-prima. Às vezes as pessoas acham que material indireto não pode ser, por exemplo, matéria-prima. Material indireto é uma coisa que é irrelevante, que se eu pudesse eu nem utilizaria. Não, eu preciso do parafuso para montar mesa, cadeira, armário, escrivaninha. Ele não pode ficar de fora. Então, ele é uma matéria-prima. Só que eu não tenho precisão na hora de atribuir o custo desse parafuso para mesa, cadeira, armário, escrivaninha. E aí eu preciso ratear. Então, assim, estou fazendo ele aqui usando a quantidade produzida de cada produto dessa empresa para fazer esse rateio, só para mostrar para você que dá para fazer, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui primeiro? Ó? Primeiro, eu preciso achar a média ponderada aqui das quantidades produzidas de cada produto aqui, dentro de tudo que foi produzido. Essa empresa produziu 3.000 produtos, né? Sendo mesa, cadeira, armário, escrivaninha, e aí a quantidade de cada um deles. Eu vou achar o peso. Como que eu faço isso? A média ponderada. Então eu pego 500 e divido por tudo que a empresa produziu, pelos 3.000 aqui, ó. Né? Eu tenho... faço essa divisão, então eu sei que dos meus 3.000 produtos que a empresa produziu, 500 eram mesa, então esses 500 representam 16,67% da produção total dessa empresa, tá? E aí a mesma coisa para os outros produtos. Vou pegar aqui o 2.000 e dividir por 3.000, e aí falhou aqui a minha conta. Eu vou... Deixa eu fazer a conta aqui. Vai dar 66,67%, ou seja, as cadeiras representam 66,67% da produção total dessa empresa. Eu já vi o que eu fiz errado, eu tinha fixado a célula errada, né? E aí, mesma coisa para armário, mesma coisa para escrivaninha, né? Então,
meus armários representam 10% da minha produção total e a escrivaninha apenas 6,67%. Óbvio que se eu fizer a soma de tudo isso aqui, ó, 16 mais 66 mais 10 mais 6, tem que dar 100%, que representa 100% da minha produção, tá? Então o primeiro passo é achar o peso, né, o percentual, né, o quanto cada produto representa dentro da quantidade produzida, nesse caso, né, nesse exemplo aqui. E aí eu já tenho o peso de cada um. Como eu vou usar esse camarada aqui como referencial, né, a quantidade produzida para ratear os parafusos, agora basta eu pegar aqui o valor dos parafusos e multiplicar aqui por esse peso de cada um deles, e aí eu vou saber quanto que eu vou atribuir de valor de parafusos para cada um desses produtos. É bem fácil, que eu vou fazer numa tabela logo aqui na sequência. Deixa eu só trocar a tabela aqui. Bom, continuando, ó, eu construí uma tabela nova aqui para ficar mais fácil de entender, tá? Então eu tenho aqui meus parafusos no valor de R$1.000, né? Tenho a quantidade deles, no qual eu fiz o cálculo da média ponderada da participação, né, de cada um, da representatividade de cada produto dentro da produção total dessa empresa. E agora eu vou fazer a multiplicação aqui dos R$1.000 pelo peso, pela participação de cada um dos produtos dessa empresa. E aí eu vou ter o valor que eu vou atribuir de parafuso para cada um dos produtos, tá? Então aqui na mesa eu vou ter R$166,67 de parafuso para as 500 unidades produzidas, né? E assim por diante cada um dos parafusos, tá? Então, quando eu faço essa multiplicação, eu consigo descobrir aqui, deixa eu só dar uma formatada aqui com duas casas depois da vírgula, pois é um valor monetário, né? Fica legal deixar ele formatadinho, bonitinho. Eu tenho aqui, né, o valor total de valor de parafuso atribuído para cada um desses produtos aqui, tá? Agora, se eu precisar descobrir quanto que eu gastei de parafuso por unidade produzida de cada um dos produtos, basta eu fazer a divisão, né, do custo total do parafuso pela quantidade que foi produzida. Então, se eu gastei R$ 166,67 de parafuso para 500 cadeiras, eu fazendo 166,67 dividido por 500 cadeiras, eu tenho aí o valor do custo de cada cadeira, que cada cadeira absorveu de parafuso, ou seja, cada cadeira que a empresa produziu, né? Eu tenho mania de falar eu, né? Mas é a empresa que produz, não eu. Cada cadeira produzida gastou 33 centavos de parafuso. Já uma cadeira, fez a conta errada aqui, que é 667 dividido por 2.000 vai dar o mesmo valor. 33 centavos. Eu pensei que tinha dado errado, mas está certo, coincidiu, tá? Isso aqui foi mera coincidência, nem eu esperava isso. Também 33 centavos, né? Se eu pegar aqui o armário, vai dar, opa, 33 também? 33 centavos também. E a escrivaninha, 33 centavos também, tá? A hora que eu fiz esse tipo de rateio, eu consegui descobrir aqui o custo unitário, né, para cada um dos parafusos, para cada um dos produtos, perdão, e aí você está percebendo que todos os produtos da empresa têm o mesmo valor de custo unitário. Na verdade, eu vou pedir perdão aqui para vocês, não foi coincidência não, né? Na verdade, o custo total entre os produtos acaba sendo diferente, mas o custo unitário do parafuso acaba sendo igual, né? Porque uma vez que eu calculei a média ponderada, eu tenho o peso total por produto, né? E aí a hora que eu vou descobrir o custo unitário, é óbvio que o custo unitário acaba sendo igual para todos os produtos, ou seja, cada uma desses produtos acabam absorvendo 33 centavos do custo unitário do produto. Isso aqui não tem total, porque como é custo unitário por produto, não tem sentido eu somar, tá? Então fica em branco mesmo. Agora,
Uma das coisas, né, que eu queria falar para vocês, que foi quando eu escolhi a quantidade produzida e eu falei que não era um dos melhores métodos para fazer o rateio de parafuso, né, porque parafuso está mais ligado com matéria-prima, não com quantidade produzida. Então, o que você já começa a enxergar aqui que não está muito legal? Como que uma mesa pode gastar o mesmo de... Cada mesa produzida gasta o mesmo de parafuso, cada cadeira o mesmo de parafuso, cada armário o mesmo de parafuso, cada escrivaninha o mesmo de parafuso. Seria muita coincidência para produzir uma mesma cadeira, um armário, uma escrivaninha, eu usar a mesma quantidade de parafusos, né? Tudo bem, talvez vocês, grande maioria, nem entenda de processo de fabricação de mesa, cadeira, armário, escrivaninha, nem eu entendo, eu não sou um empresário que fabrica esse tipo de produto, né? Mas provavelmente uma mesa vai gastar uma quantidade de parafusos que vai ser diferente de uma cadeira, que vai ser diferente de um armário, que vai ser diferente de escrivaninha. Seria muita coincidência os 4 produtos aqui consumirem a mesma quantidade de parafusos, ou seja, cada unidade tem o mesmo, está absorvendo o mesmo valor de parafuso. Então não está muito precisa essa distribuição, mas tudo bem. Você está vendo que o valor do custo unitário de parafuso é insignificante aqui? Ele é pequeno, né? Mas numa produção aqui de 3.000 unidades, foram R$1.000 de parafuso. Aí já começa, né? Pô, R$1.000 já não é uma coisa tão irrelevante. Quando eu chego, né? Quando eu desço lá na unidade produzida de cada produto, são 33 centavos apenas. Comparado com o preço que uma cadeira é vendida, né? 33 centavos acaba sendo irrisório. Mas, né, dentro de um total, ele acaba tendo um valor significativo de custo para a empresa. Então, se eu estou atribuindo um peso aqui igual para todos, sendo que cada um deles consome uma quantidade diferente de parafusos, minha base de rateio não está muito legal, né? Imagine que o custo de parafusos aqui, ou se fosse um outro material, tivesse sido de R$5.000, né? Já não seria, né, já começaria a distorcer muito o total do custo, né, de produção desse determinado produto, tá? Então não é muito legal isso, tá? Vamos fazer aí o rateio agora com base no custo de matéria-prima, que aí é uma coisa que tem uma relação mais direta e provavelmente aí a base de rateio vai ficar um pouquinho mais legal, tá? Provavelmente o custo unitário aqui dos parafusos vai ficar mais certinho, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, continuando. Então agora eu vou utilizar como direcionador, né, como base para fazer o meu rateio dos parafusos, o custo unitário da matéria-prima. Então vamos supor que essa empresa já chegou no custo de quanto ela gasta de matéria-prima por produto, tá? Lógico que antes de toda essa etapa que nós estamos fazendo aqui, a empresa precisou primeiro calcular o custo unitário de cada produto. Tá? Se você estivesse também trabalhando com o custo total, né, da produção daí das 500 mesas, 2.000 cadeiras e etc., também daria a mesma coisa, né? O peso aqui não iria mudar. Então, se você estivesse utilizando o total ou o unitário aqui, o peso vai ser o mesmo. A hora que você calcular aqui dá na mesma, né? Então isso não seria algum problema nesse momento. Então, fazendo a conta aqui, né, para calcular o peso percentual de cada produto. Então, o valor da matéria-prima da mesa, que é R$100, dividido pelo total da soma da matéria-prima que foi gasta para produzir todos esses produtos aqui, tá? Então eu tenho aqui, né, só mostrando aqui para vocês, a mesa eu gastei R$100 por mesa, cadeira 50, armário 200, escrivaninha 120, a soma de tudo isso dá 470, tá? E aí eu faço 100 dividido por 470, 21,28%. 50 dividido por 470. De novo, minha conta não funcionou, não é possível. Deixa eu fazer aqui de novo. Para ficar mais fácil de eu copiar aí. Agora foi, né? 10,64% a representatividade da cadeira, do armário e dessa escrivaninha, 42,55 e 25,53 respectivamente, totalizando, né, 100%. Lembrando, 100% sempre tem que bater, mostrando que você fez a divisão correta aqui, né? Porque se eu estou pegando um total, 470 representa 100% do meu custo unitário de matéria-prima para a produção dos 4 produtos, tá?
E aí quando eu faço o cálculo dos pesos, né, tem que dar uma checada, que é sempre legal, porque é uma conta tão boba, às vezes a gente faz correndo e acaba errando, coloca a fórmula errada, né? Principalmente quando se utiliza Excel, né, que apesar da grande praticidade, né, você acaba errando. É aquela história, né? Quem morre afogado é o cara que sabe nadar. Porque o cara que sabe nadar, ele está mais relaxado, né? Não está tão atento igual uma pessoa que tem pouca experiência. É muito comum isso acontecer. E eu falo isso também porque eu também erro, né? Qualquer pessoa erra, tá? Então aqui cheguei nos pesos bonitinho e agora eu vou transferir para aquela outra tabela para você entender como eu faço a conta. Eu vou repetir toda a conta, mas agora com esses pesos que deram totalmente diferentes de quando eu fiz o rateio por quantidade produzidas. E agora você vai ver que os valores unitários vão ficar diferentes, né? Você vai ver que vai dar uma diferença legal aqui, tá? Então vamos para outra tabela. Pronto, estou aqui na segunda tabela. Já transferi para cá, né? Eu mudei, né? Aqui no local de quantidade, agora eu coloquei o custo da matéria-prima, né? Transferi o peso que eu calculei, fazendo a divisão de cada um desses itens pelo total aqui do custo unitário de matéria-prima. E agora o custo total do parafuso, basta eu fazer a mesma multiplicação, né? Pegar os R$1.000 que eu gastei no total de parafuso para a produção das 3.000 unidades e multiplicar aqui pelos pesos respectivos, tá? E aí eu encontro o custo total de parafuso para cada um dos produtos, né? Lembrando que para a quantidade produzida total dos produtos, né? Então aqui eu faço uma formulinha e copio para ficar mais fácil, mas eu estou fazendo 1.000 vezes 21,28%, né? 1.000 vezes 10,64% e assim por diante. Está dando um número aqui, você está vendo que ele está dando um número diferente. Apesar, você só está enxergando duas casas depois da vírgula, mas o Excel ele tem todas as casas aqui, ó. Se eu for aumentando, ó, você vai ver que tem várias casas e aí ele arredonda o resultado final, tá? Então não ache estranho que está dando uma diferença. Na verdade, você deveria falar aqui para mim, mas professor, não era para dar 212,80? Por que está dando 77? Por causa do arredondamento que ele está fazendo aqui, ó, tá? Então, só para você não estranhar isso, tá? Agora, para descobrir o custo unitário do parafuso, basta eu pegar aqui o custo total, dividir pela quantidade produzida, né? Mesa, você não está enxergando aí na tela, mas eu vou, só para não ficar estranho, né? Eu vou clicar aqui na outra tabela para ficar mais fácil a fórmula. Então, 212,77 dividido por 500 unidades que foram produzidas, né, 43 centavos. Cadeira, 2.000. Armário, se eu não me engano, foram 300. Escrivaninha, 200, se eu não me engano, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. São esses valores mesmo que eu acabei confirmando aqui rapidinho para não dar problema, né? De repente eu estou falando aqui que eu também não estou enxergando. Eu estou dando um zoom aqui para ficar bem quadrado aí para você, e eu também não estou enxergando as quantidades, então eu tive que rolar a tela e para o vídeo não ficar, né? Rola, desce, sobe, confuso, eu dei um pause aqui, olhei e voltei. Então agora você começa a perceber, né, que o custo unitário do parafuso, né, para cada unidade produzida de cada produto, ele é diferente, né? Ou seja, agora está mais próximo da realidade. Se eu vou produzir uma mesa provavelmente consome mais parafuso do que uma cadeira. Então nada mais óbvio que o custo unitário, né, o custo de parafuso por mesa produzida tem que ser maior do que uma cadeira, né? Já um armário consome mais do que uma mesa, e aí tem que ser maior. Uma escrivaninha um pouquinho menos que um armário. Enfim, né, acaba sendo uma distribuição um pouco mais justa, né, porque o parafuso está relacionado com matéria-prima. Óbvio, né, são produtos que acho que todo mundo conhece, tem dimensão de tamanho, né? Então se eu vou montar em uma mesa e uma cadeira, uma mesa vai ser maior. Então provavelmente para eu montar essa mesa eu vou precisar de uma quantidade maior de parafusos para prender as madeiras, os ferros e etc, né? Então nada mais justo que esse produto receber um valor de custo de parafuso maior do que uma cadeira, né? Assim o armário vai ser um pouco maior do que a cadeira, um pouquinho maior também do que a escrivaninha e assim por diante, né? E aí eu tenho um parâmetro mais correto disso, né? Fica uma coisa mais justa, ok? Vou fazer mais um rateio aqui para vocês também com outro direcionador aí do custo,
Só para você entender os três aqui que eu quero mostrar para vocês, mas lembrando, né, que a matéria-prima tem mais a ver com parafuso, então o mais correto seria está fazendo mesmo esse rateio com base na quantidade de matéria-prima consumida por produto, né? Porque parafuso também é uma matéria-prima. Então nada mais justo que fazer o rateio com base neles, ok? Então eu vou voltar lá na outra tabela e vamos fazer mais um rateio. Agora eu vou fazer por mão de obra. Bom, vamos lá. Então eu vou ratear agora o valor dos parafusos com base no custo unitário da mão de obra. Lembrando novamente, né? O custo parafuso não tem uma relação direta com mão de obra, né? Não é um custo que eu poderia atribuir à mão de obra. Ou seja, talvez para montar uma cadeira seja mais complicado do que uma mesa. Então eu vou gastar mais mão de obra para montar uma cadeira do que uma mesa. E parafuso não tem uma relação com o tempo que se demora, e sim com a quantidade, né, de parafusos que eu preciso. Então ele está mais relacionado com matéria-prima. Mas eu vou fazer aqui também pela mão de obra, para você entender também que é mais um direcionador, né? Então sempre a empresa tem que escolher o direcionador mais correto, mais sensato para fazer a distribuição de acordo com o custo indireto que ela quer distribuir, né? Então como nesse caso aqui está sendo o parafuso, eu estou avisando para vocês que ele não tem, né, uma relação legal com mão de obra nem com quantidade. Então, de novo, né, vou fazer a média ponderada, ou seja, 30 dividido por 140. Vou achar aqui o peso, né, de quanto eu gasto de mão de obra da mesa dentro de toda a mão de obra que eu gasto nos 4 produtos que essa empresa fabrica, tá? E aí a mesma coisa para os outros produtos: cadeira, armário, escrivaninha. Novamente tem que dar 100% aqui, né, identificando que você fez seu cálculo correto. Não esqueça de fazer a somatória, né? Eu vejo às vezes em provas que eu aplico que eu deixo o campo total aqui e os alunos: professor, tem que preencher. Tem que preencher, meu filho. Larga a mão desse braço curto de escrever uma linha, não vai cair sua mão escrever uma linha a mais, né? Então você precisa aprender, porque quando você está trabalhando, você está fazendo as coisas, você tem que checar, né, para não fazer as coisas erradas, né? Existem coisas que estão em jogo na vida real. Aqui você está aprendendo, você não dá muita atenção, mas se você não treina, não presta atenção nesses detalhes, você acaba se ferrando lá na vida real, que não é muito legal, tá? Então, novamente, eu tenho aqui o valor da participação de cada um dos produtos com base na mão de obra direta, e agora eu vou jogar lá na outra tabela tudo novamente, fazer toda aquela conta que você já sabe como é que é, e verificar novamente a diferença, a discrepância que vai dar, né, de distribuição lá do custo unitário de parafuso, quando eu comparar a distribuição feita com base na quantidade produzida, com base na matéria-prima, e essa última com base na mão de obra direta, tá? Continuando aqui, bom, transferi, né? Já estou aqui na nova tabela, já transferi lá o cálculo da participação aqui, do peso, né, de cada um dos produtos com base aqui no custo da mão de obra, e agora basta multiplicar novamente aqui o valor total gasto de parafusos vezes esse peso que eu encontrei aqui, tá? E aí eu vou ter o custo total de parafuso para cada um dos produtos. Lembrando, né, que a soma aqui tem que bater novamente, né, com os R$1.000 dos parafusos, indicando que você não comeu bola, não errou em nada, né? São contas bem simples, fáceis de fazer, que você precisa encontrar maneiras de se auto-conferir, né, se ver se está tudo certinho. Então, a hora que eu fiz o rateio de 1.000 para os 4 produtos, óbvio que a soma desses 4 rateios tem que bater com o que eu rateei, né? Porque às vezes pode acontecer de novo, né? Pode acontecer coisas com Excel, fórmulas erradas, né? Porque é tão prático que vai fazer tão rápido, acaba saindo alguma coisa errada. E agora, para descobrir o custo unitário de parafuso, de novo, né? Basta eu pegar o custo total de cada parafuso e dividir aqui pelas quantidades de mesa, que são 500 unidades, 2.000 de cadeiras, 300 de armário e 200 de escrivaninha. E aqui eu tenho o custo unitário de novo de cada parafuso. Não faz sentido eu somar aqui de novo, porque como é por unidade, né, eu não preciso somar aqui, posso deixar em branco mesmo, tá? Você já está vendo aqui que deu um pouco de diferença, né? São pequenas casas decimais aqui, né? Centavos, né? Você fala, mas isso não tem sentido, nem não precisa, não tem sentido porque você está olhando uma unidade, né? Mas se sua empresa produz
500, 1000, 2000, 10.000 unidades, 1 milhão de unidades, isso começa a ser bem relevante. Então, dependendo do ponto de vista, dentro de contabilidade de custos, quanto mais preciso for o cálculo, melhor. E os centavos são bem contados. Alguns cálculos, né, apesar da nossa moeda ter duas casas depois da vírgula, é até legal utilizar todas as casas depois da vírgula, porque a partir do momento que você multiplica, né, esse custo unitário por quantidades grandes, se você arredonda esses números aqui, né, despreza as outras casas que contém aqui, que em algumas contas isso acontece muito, dá uma diferença absurda. E um exemplo que você pode fazer uma analogia na vida real é o preço da gasolina, né? A gasolina é vendida por um valor 2,89968, né? Eles colocam mais que duas casas depois da vírgula. Nossa moeda tem somente duas casas depois da vírgula, né? A casa de centavos só tem duas casas decimais. Mas no caso da gasolina, como a quantidade que se vende é muito grande e aumentar 1 centavo é muito expressivo no custo para o consumidor, e também deixar 1 centavo de fora é um custo muito expressivo para quem vende, eles acabam colocando várias casas, mais do que duas casas depois da vírgula, né? É muito comum a gente ver nas bombas de gasolina aí o preço da gasolina com 4 casas depois da vírgula, né? Justamente por causa desse arredondamento. Quando você vê 1 litro é irrelevante, mas quando você vê milhões de litros, né, acaba tendo uma relevância significativa, tanto para quem compra como para quem vende, principalmente para quem vende, tá? E agora eu tenho aqui, né, o valor do custo unitário de cada parafuso, legal, você já sabe quanto custa e etc, tá? Agora, se você precisasse apurar o custo total de cada um desses produtos, né, saber quanto que eu gasto de mão de obra, matéria-prima e de custo indireto de fabricação, que nesse caso aqui, nesse exemplo, como eu só utilizei o parafuso, eu vou falar que só ele é o custo indireto de fabricação. Quanto que me custa fabricar uma mesma cadeira, um armário, uma escrivaninha, né? Então eu posso jogar isso tudo numa tabela e fazer a soma dos custos aí que eu informei e ter o valor total do custo aí de cada um desses produtos, que é o que eu vou fazer aqui para você ver. Lembrando, né, nessa tabela eu vou montar ela somente com o custo da mão de obra, né, com o custo do parafuso rateado com base na mão de obra. Por quê? Porque é o mais correto. Eu fiz de novo, né, fiz com base na quantidade, na mão de obra, só para você entender que dá para fazer por vários, né, mas o correto aqui do parafuso, o parafuso está relacionado com matéria-prima, e eu vou montar essa tabela final com base no rateio feito pela matéria-prima, tá bom? Então deixa eu ir para essa outra tabela e a gente encerra esse vídeo aqui. Bom, vamos lá, fechando aqui agora, descobrindo o custo total aí de produção, né, para cada um dos produtos. Eu tenho uma tabela aqui, na verdade isso aqui é simplesmente uma cópia de tudo que eu fiz anteriormente, né? Joguei numa única tabela para estar descobrindo aí quanto que eu tenho de custo para fazer um produto. Então, o custo de matéria-prima unitário, né, de matéria-prima eu já tinha, né, logo no início do exemplo. O custo unitário de mão de obra direta eu também tinha. Os custos indiretos de fabricação nós calculamos aqui, nesse exemplo aqui só tinha o parafuso, mas óbvio, né, as empresas que dependendo do produto que ela fabrica vão existir vários custos indiretos de fabricação, né? Então ela pode juntar todos e fazer o rateio, né, com base no direcionador mais indicado para cada um deles, e depois juntá-los todos e depois no final juntar com os outros custos, né, para chegar no custo total. Contabilidade de custos é bem legal, porque você entendendo como que se deve ser feito, né, você vai viajando, você vai construindo aí os controles internos da empresa, e dependendo do porte da empresa isso vai ganhando uma complexidade bem grande, né? O exemplo aqui ele é bem simples, bem sucinto, com poucos dados para você entender, mas na verdade quando você tem uma empresa de grande porte não vai mudar praticamente nada, vai mudar apenas a quantidade de cálculos que você vai ter que fazer. Pode se tornar imenso, mas você vai lá na base do cálculo, vai ser isso. É bem simples, né? É trabalhoso, requer muita atenção, requer principalmente a utilização de uma planilha eletrônica como o Excel, né, que é uma ferramenta excelente para fazer esses tipos de estudo, né? Você
quando está fazendo algum curso, faculdade, etc. Normalmente o professor acaba fornecendo algum exercício já impresso para você fazer na mão, né? Para você exercitar, para você entender realmente como que faz, né? Às vezes o professor insiste que você faça à mão, o aluno tem certa resistência de fazer isso à mão, porque dá trabalho, dá preguiça, né? Mas é a melhor maneira de aprender. Como qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que fazer certinho, né? Tem que fazer na mão para depois você aplicar qualquer tecnologia, né? Tem hoje, principalmente a moçada mais nova, que já nasceu com o computador na mão, fala que se tivesse o computador em sala de aula, em cursos e etc, seria muito mais fácil. Pelo contrário, né? Aí que ela ia se perder mais ainda, porque não consegue acompanhar. A moçada é muito boa em utilizar redes sociais, programinhas banais, desculpa, né? Não estou menosprezando esses programas, programinhas de diversão, que não requer tanta atenção, mas na hora de utilizar algum programa mais complexo, de fazer conta, o pessoal acaba se perdendo, então não acompanha. Então, ter um computador na mão não é sinônimo de que você vai saber fazer melhor, tá? Então sempre é legal exercitar manualmente para depois você acabar desenvolvendo. Eu ensino aqui pelo Excel para agregar algumas funções, para ficar um trabalho mais limpo de você assistir, bonito, tá? Mas alguns, principalmente alunos meus, têm exercício para fazer e eu sempre peço para fazer à mão, que é a melhor maneira, tá? Lógico, alguns exercícios eu sugiro que faça no Excel para você treinar o Excel, mas né, o basicão é legal às vezes fazer na mão. Bom, agora aqui eu tenho, né, os custos indiretos, que eu já simplesmente fiz uma cópia, aliás, de todos os custos eu fiz uma cópia, e aí eu vou somar cada um deles, são 3, né? Matéria-prima, mão de obra e custos indiretos. Fiz a soma de todos eles e aí eu tenho o total de custo por produto, por unidade produzida. Toma cuidado, né, que quando você monta a tabela, falando na vida real, da maneira que você quiser. Se você quer ter o custo total da produção ou custo unitário dos produtos, normalmente se trabalha, né, de praxe é ter o custo por produto, né? Todo mundo quer saber, todo empresário, todo administrador quer saber quanto custou para produzir um produto, né? E aí com base na quantidade produzida, né, basta multiplicar, fica fácil. Então normalmente essa tabela de custo total ela é montada com os custos de cada um dos produtos, com os custos unitários, tá? Então para fazer uma mesa eu gasto R$ 130,43, uma cadeira R$ 70,05, um armário R$ 251,42 e uma escrivaninha R$ 161,28, tá? Então mostrei aqui para vocês como que funciona o critério de rateio. Espero que isso ajude quem assistir esse vídeo, resolver exercícios, provas, aplicar na vida real, enfim, né, qual utilidade for mais cabível aí à situação ao qual você está buscando. Então, até o próximo vídeo e nos falamos brevemente. Tchau, tchau.